lemos hoje, Jesus, quando ressuscitou e se encontrou com os discípulos no monte, alguns, diz aqui a Bíblia, que duvidaram, outros adoraram. E Jesus disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ir não é mais importante do que fazer. Muitas vezes nós podemos confundir o ir de Jesus. Basta ir. Mas Jesus poderia ter excluído a palavra ir e dizer: façam discípulos de todas as nações. Porque, irmãos, ir, nós temos que fazer uma pergunta: para onde? E o que vamos fazer? Porque pregar a palavra de Deus, tem muita gente pregando, mas como está ficando discípulos é que não se sabe. Eu estava lá nos Estados Unidos, e o senhor conhece um pouco de Chicago, eu estava na Armitage, que desce para Downtown, para o centro, e ali tem muitas igrejas. Pessoas que vêm de outros países, vêm como missionário, obedecendo o ID, e chegam ali, eles, não sei o que acontece, e eles botam lá uma placa e se denominam o presidente daquilo ali. E você vê, o que você mais vê é as pessoas igual ao mundo, dizendo que são cristãos. Então, eles obedeceram ao ID, mas os discípulos que eles estão formando, estão igual aqueles que Jesus falou para os fariseus: vocês correm terras e mar, e para ganhar prosélito, e quando vocês ganham, quando vocês têm, vocês transformam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Não adiantou nada, deixou a pessoa numa pior situação. Então, às vezes nós se perguntamos: para que nós mandar missionários para Portugal ou para a Itália, que lá começou o avivamento dos Estados Unidos? Foi os Estados Unidos que alcançou a nós. Mas eles vieram, não era o tanto de pregar, mas faziam discípulos. Eles fizeram discípulos. As pessoas que se entregavam a Jesus eram discipulados. Eles mudavam de vida, eles ficavam diferentes. Então a preocupação de mandar missionário não é porque não existe ninguém que foi muita gente, mas os discípulos não estão sendo formados. Os discípulos não estão criando um caráter do Mestre Jesus. E se nós observarmos, quando falava Jesus de discípulos, nós vimos Paulo dizendo: eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu fui discipulado por Gamaliel. E nós olhamos para a vida de Paulo para ver quem era Paulo. Paulo era zeloso, Paulo era um homem de bem, zeloso. Se alguém vir com heresia, a gente prende, a gente bota na cadeia, não tem problema. E se você olhar para o seu professor Gamaliel, ele era um homem venerado na cidade. A cidade lhe respeitava como um homem de Deus. E os pais tinham orgulho de colocar seu filho para aprender com Gamaliel. Ia ser bem formado, seu caráter ia ser moldado. E o discípulo não era só ouvir um curso, o discípulo tinha que conviver com o mestre e observar seu mestre em tudo que ele fazia, para ser modelado numa figura do próprio mestre.
Nós vimos o Gamaliel dando instrução para o Sinédrio, quando eles queriam matar os apóstolos, ele disse: para aí, não é bem assim. Pode ser que nós vamos estar lutando contra Deus. Vamos fazer assim, se esse trabalho é de Deus, vai prosperar e nós não vamos parar. E se é de homem, para. Era um homem inteligente, temente a Deus. Aleluia! Não basta só pregar, é preciso fazer. Aleluia! E aí, irmão, vem a igreja, aí vem a obra missionária. Não adianta fazer missão com líderes mundanos. Não adianta você fazer missão com uma igreja corrompida. Não adianta você dar a sua vida se atrás de você tem uma liderança mundana que não ora, que não jejua. Que você faz os discípulos e eles desfazem, porque quando olham para eles, perde-se a graça. Aleluia, mas graças a Deus, nós conhecemos homens que se nós oramos, eles oram mais. Se nós jejuamos, eles ainda mais. Dá para se fazer, dizer para o discípulo, como Paulo disse: olham para a nossa liderança, imita-os como eles são imitadores de Deus. Aleluia! Eu agradeço a Deus que hoje estamos aqui comemorando 15 anos, que não parecia que não dava em nada. Era uma gurizada aqui em Palhoça, pastor. O pastor Emerson era um gurizão, meio assim tonto. Lá o pastor Tiago, mesma coisa, e outros que aqui estão. Gurizão, meio tonto, não tinham firmeza, mas Deus chamou e fez. É Deus quem faz, porque Deus sabia que esta igreja tinha um propósito no seu coração. A irmã estava me entrevistando e perguntou: você sabia que como foi que trouxe restauração? Como é que Deus falava contigo a respeito da restauração? Eu disse para ela: Deus nunca falou da restauração para mim. Deus falava de um avivamento. Um avivamento não tinha nome, isso não estava no coração dos homens, isso não existia, não era visível, isso estava no coração de Deus. Aleluia! Colocamos um nome para identificar o movimento, mas isso não tem nome, isso é de Deus, isso nasceu no coração de Deus e são coisas espirituais. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus bem forte. Aleluia! Glórias a Deus. Nós observamos que o Pedro, ele até tentou disfarçar. Quando disseram para ele: tu andava com ele, ele disse: não, eu não andava. Ele disse: andava, o teu jeito é parecido. Você é parecido com ele. Não, mas eu não conheço ele, mas até o teu jeito de falar te denuncia. Ele aprendeu com o mestre. Mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não dissesse não, estava impresso nele a vida de Cristo. Aleluia! Alguns dizem ele estava com medo, ele não estava com medo, ele não estava entendendo. Ele pensava que Jesus ia libertar eles dos romanos, mas Jesus não libertou, Jesus se entregou, ele não entendeu. Quando chegaram para prender Jesus, ele tinha um facão, e ele pegou daquele facão e ia rachar o soldado no meio, e Jesus disse: para, não faz isso. Ele não entendeu, ele estava pronto para defender seu mestre. Porque o mais ruim, pastor Silvio, não é quando os maus se levantam para nos perseguir.
O mais ruim não é a turba que se levanta para aprender. O mais ruim é o silêncio dos bons. E ele disse: eu não vou ficar calado. Eu não vou ficar calado. Se manifestou, tomou uma posição, porque muitas vezes as pessoas não querem se envolver e dizem: não, eu vou ficar quieto, porque o calado vem, o quieto vem, não vence não, aleluia. O que mais dói é o silêncio dos bons. Tem bom aqui nessa noite? Faz um barulho, faz barulho. Não é só ir, é preciso fazer. É preciso que as pessoas mudem de vida. É preciso que as pessoas percam a aparência do mundo. Não dá para continuar mundano e dizer que é discípulo, pode ser discípulo de homens, mas não se parece com Jesus. É inimigo de Deus, é mundano. Mas Deus está lá, Deus não está não. Deus é inimigo do mundo. Mas tem barulho no campo de futebol, também tem barulho. Mas não tem Deus. É preciso que aqueles que nos ouvem mudem de vida. Nós não podemos achar: ah, pastor, mas se ensinar, eles vão embora. Pode ir embora, mas aqueles que nos ouvem vão mudar de vida, vão ser salvos. Vamos ter uma igreja que pode se dizer noiva do Cordeiro. Vão ser lavada no sangue de Jesus, purificada, mais alvo do que a neve. Quem não quer é só sair, mas nós não podemos parar de fazer. É mais importante fazer do que ir. Pastor, eu tenho uma chamada para ir, mas você já fez alguma coisa? Você já conseguiu fazer? As pessoas que te seguem, como estão? Mas eu quero fazer depois de ir. Você nunca vai. Você nunca vai. É preciso aprender a fazer. Faça na sua congregação. Faça na sua família. Faça no seu vizinho. Faça no seu trabalho. A diferença, as pessoas ficarem diferentes, pensar diferente, viver diferente. Não é só ir. Pregar é fácil. Até os padres pregam. É muito fácil pregar, está escrito. E quem é bom de interpretar texto, é muito fácil pregar. O difícil é convencer a pessoa a mudar. Aí precisa o Espírito Santo na vida de quem faz. Sem o Espírito Santo não há câmbio de vida. Sem Espírito Santo, a nossa mensagem fica ruim, fica pesada, fica doída, a gente ofende. Mas quando o Espírito Santo está em nós, há uma mudança de vida. Você está sentindo o Espírito Santo? A palavra de Deus não muda. Não vai mudar, Deus não se esqueceu. Eu me lembro que quando Josué profetizou acerca da reconstrução de Jericó, ele disse: maldito seja o homem, ou aquele que edificar esta cidade. No fundamento vai morrer o filho mais velho, e quando ele colocar a porta, vai morrer o mais novo. Passou-se anos, ninguém reconstruía Jericó. Havia uma palavra de Deus sobre aquela cidade, e as pessoas temiam. Havia um temor. Reconstruir essa cidade desagrada a Deus. Nós não vamos arriscar a desagradar o Senhor. Havia um temor.
Passou-se 500 anos, ninguém tocava na cidade. Mas um dia se levantou Ariel e achou, quem sabe, que Deus tinha se esquecido da sua palavra. Já faz tanto tempo, já passou-se gerações, quem sabe Deus não pensa mais assim. Afinal de contas tudo mudou, as coisas ficaram mais modernas e vai modernizando. E começou a construir a cidade. E quando colocou os fundamentos, se cumpriu a palavra de Deus na vida dele, morreu o filho mais velho. E ele continuou construindo, e quando foi colocar a porta, morreu o mais novo. Ou seja, a palavra de Deus, ela não passa. Não tenta você querer fazer passar aquilo que Deus não passou. Não tenta você querer dizer que não é impuro aquilo que Deus diz que é impuro. Se Deus disse que ia morrer, passasse 1000 anos, ia morrer. Se Deus disse que ia tratar com a família dele, ia tratar. Mas parece que o tempo apaga pecado. O tempo faz Deus mudar, não é? É nós que queremos mudar Deus. Deus permanece santo, e a sua palavra passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra permanecerá. Não passa. Deus não muda. Continua santo, com caráter de santo. Ah, mas ele escreveu tanta coisa, e é para nós tirar exemplo. E eu acho importante que quando o Espírito Santo vai falar do reinado de Acabe, ele começa a introdução e abre um parêntese para falar essa história. Foi falado do reinado de Acabe, de Jezabel. E quando começou a introdução, ele abre um parênteses para falar dessas sem necessidade. O Espírito Santo estava dizendo: cuidado, cuidado com a palavra de Deus. Ariel foi construir o muro, a cidade, morreu o filho. Depois foi construir, botou a porta, morreu o outro. Era para Acabe ter temor. Foi nos dias de Acabe. Havia profeta, só o Obadias escondeu 100, havia. O Espírito Santo estava dizendo: toma cuidado, o teu vizinho já foi punido lá por Deus, vê o que tu faz no teu reino. Mas as coisas não entravam na cabeça de Acabe, porque quando cauteriza a mente, a palavra de Deus fica louca. Não, a gente parece que é tão ruim de ouvir quando alguém fala em doutrina. Dá até um negócio assim. Mas Deus continuou mesmo, e Acabe começou o seu reinado, e foi se perdendo, foi adorando outros ídolos, e o Espírito Santo estava tentando convencer a não tomar uma atitude que viesse desagradar a Deus. O Espírito Santo está sempre tentando salvar. Deus não é ruim, Ele avisa, Ele dá exemplo. A Bíblia não é um livro de proibição, a Bíblia é um livro de instrução. Ela nos instrui. Olha lá, passou o mar vermelho, caiu maná do céu, Deus manda maná, Deus abre o mar, e se desobedecer Deus mata. Exemplos que nós podemos tirar para não sofrer. Toma exemplo. Olha, o teu vizinho, os filhos, era para ele buscar a Deus, era para ele observar as Escrituras, mas não, deixou as coisas como um louco. Irmãos, Deus fala, você se perde se quiser. Deus nos instrui antes que o pecado aconteça. Quando Caim matou seu irmão, Deus disse: Caim, por que tu estás com a cara feia? Por que tu está bicudo? O pecado já bate na tua porta.
mas tu podes dominar. Olha o amor de Deus. Por que descaiu o teu semblante? O pecado está batendo na tua porta, mas domina. Nós podemos dominar as tentações que vêm sobre nós, sim Senhor, e Deus nos avisa, acende o sinal amarelo. Mas quando nós não damos ouvido para a voz de Deus, a destruição é certa. E esse homem perdeu os filhos, a família. Não, mas eu vou, é um projeto, está no meu coração, e a família ia se perdendo. O mais velho já estava morto, mas não volta atrás, não toma uma decisão. A família continua sendo destruída, e ele continua insistindo, continua na mesma situação, na mesma loucura. Por que não parar quando morreu o primeiro? A família vai sendo destruída, a família vai se desviando, vai tomando a forma do mundo, vão se perdendo. Porque não é difícil desviar-se, pecar, e quando volta na igreja, o pastor dá 3 meses ou 4 meses, ou sei lá, de disciplina. Mas o difícil é que a gente tem que pagar um preço pelo pecado. Existe a consequência. Existe a consequência. Botou a família em perigo, veio a consequência. Temos que botar em segurança. Você até não pode não ser tão bom, mas coloca a tua família em segurança. Onde tem um pastor que faz discípulos, que teme a Deus, que buscam a Deus, onde você pode confiar, onde o teu filho, a tua filha vai tomando a forma de Cristo. Olha, irmão Pedro, mesmo que não aceitasse, mesmo que Pedro não quisesse, nele estava as impressões de Cristo. Eu não conheço este homem, mas ela dizia, não adianta, tu andou com ele, andaste com ele. Não, mas eu não, tu andou com ele. Olha aí, ó o teu jeito. Não, tá, não adianta falar nada, você andou com ele. Ensina o menino no caminho que se deve andar, porque depois de grande ainda não se desvia dele. Anda com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficou na vida de Pedro. Quando Jesus ressuscitou, mesmo ele ter negado, ter feito coisas feias, foi o primeiro que chegou no sepulcro. Havia nele algo de Deus. Eu vou lá. Aí a Bíblia diz que eles não entendiam que ele ia ressuscitar, não estava entendendo. Mas quando disse, Jesus ressuscitou, foi o primeiro que entrou no sepulcro e olhou, ele não está aqui. Estava nele. O viver para Cristo estava nele. Aleluia. Ensinando a guardar tudo o que eu vos ordenei. Jesus estava dizendo, vocês não ensinam ele ser, vocês ensinam tudo o que eu ensinei para vocês. Agora nós temos que ver de quem estamos aprendendo. Se a gente aprende com perverso, com mundano, nós vamos ficar mundano. Vocês ensinam para eles tudo o que eu vos ordenei, o que eu ensinei para vocês, assim passo adiante. Não é ir lá no outro lado, atravessar o Atlântico, pode ser também, mas o que você ensinar, ensina como eu ensinei para vocês. Façam deles o que eu fiz com vocês. Ensina o que eu ensinei. Que mesmo eles fracos, que mesmo eles ruins, vai estar a impressão de Cristo neles.
Você pode até estar triste, você pode até estar desanimado, mas lá no fundo, Cristo vive em tua vida. Você pode passar por uma luta, mas lá no fundo, Cristo vive na tua vida. Você pode estar na escola, no meio de mundanos, mas lá no seu coração, aquilo ali é repugnável, porque você não aprendeu assim. Cristo está vivo, as impressões de Cristo estão em você, e não tem como negar. Não dá para negar. Aleluia. Agora, quando a gente aprende errado, quando nós ensinamos errado, não tem mais saída para nós, porque aí nós estamos perdidos. Mas quando a gente aprende errado, é difícil se libertar do erro. Não, pastor, mas eu estou aqui, eu me firmo na palavra. Não se firma, não. A tua esposa está sendo discipulada, os teus filhos estão sendo discipulados por pessoas que não têm Cristo, por mundanos, que a pouquinho estão de bermuda, que a pouquinho estão jogando bola, estão andando de mini saia, que nem as lá fora, porque é normal, a esposa do pastor também é. Eu me pinto porque a esposa do pastor também pinta. Eu assisto novela porque aprendi com a esposa do pastor. Isso é um discipulado do inferno, é fazendo 3 vezes mais filho do inferno do que eles. As pessoas ficam mente cauterizadas, mas era tão bom comer pipoca e ver o jogo do Flamengo. Ainda bem que não é do Internacional, mas vejam bem, mano, que loucura. Não, pastor, mas lá tem que ter o sal. Mas se o sal se degenerar, se o sal perder o sabor, não presta para mais nada, só para ser pisado pelos homens. Você já viu aquela menina bobinha na igreja, namoradeirinha, que a pouquinho só está sendo pisada pelos outros? Assim é um menino também, fica bobinho, bota uma calcinha apertada, sai por aí, parece uma coisa, uma linguiça, que a pouquinho está sendo pisado também, porque não presta para o mundo faz chacota, ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Na igreja, é feio um moço meio crente, é ridículo uma moça meia crente. Me perdoe eu falar isso, a verdade, mas é feio uma moça meia crente. Você chega na igreja, tá todas as moças bonitas, aí chega uma lá tudo assim, parece que passou naquele negócio de fazer murcilha. É muito feio. Nós temos um padrão, e se nós sair fora do padrão, é muito ridículo. Se mantém, irmão, se mantenha como Cristo, que Cristo esteja. Não, eu quero agradar a Deus. Aleluia. Aqui o negócio é diferente. Se você quer ir para o céu, não dá para tomar a forma do mundo, nós temos que tomar a forma de Cristo. É feio, mas o que tem é feio, é ridículo, parece um ET no meio dos outros. Te converte, te entrega a vida para Jesus e deixa Jesus mudar. É bonito, é bom, é agradável a Deus. Aí aprende com as pessoas erradas. Eu vejo aí esposa de pastores, a mulher parece um negócio de passou a fazer murcilha. Como é que as meninas vão servir a Deus? Como é que vai chegar uma menina na igreja com a saia preta e comprida? Não vai. Com cabelo aqui assim, não vai.
Por isso nós temos que seguir homens de Deus, uma igreja que tem santidade, uma igreja que a liderança ora e jejua, para todos os assuntos, estão na oração e no jejum, e nós não podemos parar aqui. Por isso temos que mandar mais missionários, temos que alcançar mais alguém, porque igrejas tem lá, está cheio de igreja, irmão, crente roubando crente, está cheio, mas não tem discípulo, são umas coisas parecidas com o mundo, não formam, não fazem. Então nós temos que alcançar mais. Ou você acha que o esforço da nossa liderança é para alcançar só o Ministério da Restauração ser grande? Eles vão morrer logo. Logo que eu digo, quem sabe uns 30, 40 anos, mas vão. Então não precisava isso. Já estão bem lá em Porto Alegre. Aquela sede lá dá para sentar lá, cruzar as pernas e só dá glória. Tem uma boa entrada, tem ar-condicionado, tem músico bom, pregador bom. Precisa ir lá para a Índia. Mas é que isso não está neles, isso está em Deus. Isso nasce em Deus, isso é de Deus. É Deus que manda, é Deus que envia, é Deus que faz.